mal já amadureceu, já chegou no seu limite máximo. Mas o que Jesus aguarda é o amadurecimento do bem, a pregação do Evangelho. Jesus está olhando por cima dos prédios das grandes cidades, das montanhas, e diz: ainda há alguém que precisa ser salvo. Mais uma oportunidade eu quero dar para ele, porque eu não vim para destruir, matar, mas eu vim para salvar. E agora eu pergunto: como é que nós vamos universalizar o Evangelho? Como? Como nós vamos terminar a missão? Como vamos universalizar a pregação do Evangelho? O que você acha? O que precisa acontecer? Não quero simplificar, mas quero dizer, entre as muitas coisas que poderiam ser mencionadas, eu quero mencionar duas coisas fundamentais que precisam acontecer para abrir o caminho da volta de Jesus Cristo e a conclusão da missão. Duas coisas. A primeira coisa está aqui, da pena inspirada. A obra de Deus na terra nunca poderá ser terminada, a não ser que homens e as mulheres que constituem a igreja concorram ao trabalho e se unam aos esforços aos ministros e oficiais da igreja. Aqui está a primeira. Você, querido irmão, é uma peça-chave na universalização da pregação do Evangelho. Você faz parte neste plano. Ser cristão é um privilégio e uma responsabilidade de participar na missão. Não se pode pensar em cristão sem missão. Não dá para separar. Essas duas coisas vão juntas, cristão e missão. E a participação do leigo, dos irmãos, em teologia nós chamamos de sacerdócio de todos os crentes. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer. A igreja apostólica não tinha um sacerdócio, ela era um sacerdócio. Cada cristão tinha o privilégio e a responsabilidade de participar na missão, porque Jesus havia morrido. E eu dou graças a Deus, pastor Acílio, porque a Associação Paulista Oeste, está tentando cada vez mais resgatar este elemento fundamental da participação da igreja na missão. Haja visto o que nós vemos aqui, esse quadro maravilhoso. E eu quero felicitar a todos da administração por essa iniciativa, que não é a primeira vez, mas é uma continuidade. E veja que nem todos puderam vir. O que nós vemos aqui é uma coisa extraordinária. E quero felicitar a vocês, meus queridos anciãos e irmãos, por aceitarem esta participação. E nós precisamos que vocês exerçam esta influência para criar novos participantes desta missão. Porque a obra só será terminada com a participação da igreja, unindo-se aos pastores. E aqui ela menciona homens e mulheres. E eu vejo aqui algumas mulheres presentes. Vocês são bem-vindas. Quando professor, eu tive muitas alunas, igual a Tânia. E olha, eu vou dizer uma coisa,
elas tiravam as melhores notas. O Acílio que fale. Ele teve que queimar a pestana para acompanhá-la no ritmo, tanto na sua viagem de Santos para a faculdade, né? Não sei se nesse tempo você já era casado. Não. Mas ele tinha que fazer força tremenda. E estudar de madrugada, porque ele gastava tempo viajando, para poder acompanhar. Irmãos, eu sou fruto de trabalho dos irmãos, de anciãos. Eu fui preparado para o batismo por ancião. Não fui batizado porque naquele tempo o ancião não batizava. Felizmente hoje pode, com autorização da associação. Quando iniciei o ministério, os anciãos me ajudaram tremendamente no meu trabalho. Então, eu quero dizer para vocês hoje, em nome da administração, o nosso sentimento de gratidão, de reconhecimento pelo vosso trabalho. Vocês, além de cuidar seus interesses, vocês dedicam trabalho para a igreja nos fins de semana. Às vezes até deixando a família de lado, o que não deve ser. Mas vocês têm se sacrificado. O que o pastor fala aí, de que custou isso e aquilo, olha, eu vou dizer uma coisa, não poderia ser melhor. Eu contei, pastor, as frutas ali. Ontem à noite, eu acho que teve mais de 11 variedades de frutas. As camas especiais, roupa limpinha, tudo. Agora, isso aí não paga o que vocês estão fazendo. A associação não poderá pagar o que vocês estão fazendo, só Deus. Que Deus vos recompense pela vossa dedicação e fidelidade, aqui nessa terra já com muitas bênçãos, e na eternidade, com a alegria de ver almas salvas através do vosso trabalho. Nada pode se igualar à alegria de alguém lá no céu vir a ti e dizer obrigado, porque você deu anos de trabalho, porque você deu dinheiro, deu o dízimo, devolveu o dízimo, porque se não fora isso, eu não estaria aqui. Deus operou através de você, muito obrigado. Essa é a maior satisfação. Irmãos, esse é o primeiro ponto que deve acontecer. A igreja precisa ser participativa nesta missão cada vez mais. E eu vejo que nos últimos anos tem crescido esse aspecto do sacerdócio dos crentes. Mas precisa acontecer uma outra coisa, fundamental. E isso está descrito em Apocalipse, capítulo 18, o verso 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra se iluminou com a sua glória. Este outro anjo é chamado de quarto, porque ele se une às três mensagens angélicas. Então ele é chamado quarto. Mas este quarto não tem uma nova mensagem. É a mesma, o Evangelho eterno. Mas ele tem um novo poder. Um poder que leva a iluminar o mundo todo, ou seja, concluir a obra. Quando será esse tempo? Quando será esse tempo? Por favor, projete aí na tela. Eu quero
trazer a vocês aqui uma citação do Grande Conflito, que mostra o tempo escatológico da manifestação deste poder. Eu divido esse trecho em 3 partes, porque ele é um pouquinho longo, mas é muito importante. Primeira parte. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra. O que são os juízos finais de Deus? As 7 últimas pragas. Então, antes das 7 últimas pragas, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhada desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Esse é o anjo de Apocalipse 18, verso 1. O poder será derramado e vai iluminar a terra toda. E quando vai acontecer? Antes das 7 últimas pragas. Então nós temos um limite. O limite final. É justamente as 7 pragas, é o fechamento da porta da graça. Mas desse lado, quando será a manifestação do poder? Aqui, já temos o limite final. Mas vejamos o que este poder irá fazer. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto pastores como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda de Cristo. Então este poder derramado será aceito por pastores de outras igrejas, por pessoas de outras igrejas. Aqui já está predito o sucesso da distribuição da literatura através da igreja, como nós tivemos os livros. Só na eternidade nós vamos saber o resultado desse serviço. E das redes sociais que nós estamos usando e tudo que você mencionou agora há pouco. Né? Preparar para a vinda de Cristo. Agora veja, segunda parte. O inimigo das almas. Que é o inimigo das almas? Satanás deseja estorvar esta obra de reavivamento e de preparação para a volta de Cristo. E o que ele vai fazer? Antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação. Onde ele vai colocar essa contrafação? Notem bem, nas igrejas que puder colocar sob o seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. E como resultado, manifestar-se-á o que será considerado um grande interesse religioso. Veja que esta contrafação, ela vai produzir, resulta num grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Vamos ao gráfico. Veja bem a progressão profética. Antes das pragas, virá o quê? A manifestação do poder, a chuva serôdia. Mas antes da chuva serôdia, haverá o quê? Uma contrafação. Meus queridos, com muito respeito, mas com profunda convicção, eu declaro, respeitosamente, todos esses movimentos
que você vê aí, pentecostais, neopentecostais, carismáticos que estão aí, cumprem esta profecia da contrafação. Infelizmente, os púlpitos das igrejas protestantes e até católica, protestantes históricas, neopentecostais, se transformaram numa demonstração de um espiritismo disfarçado, uma contrafação. E aí está o limite de outra extremidade. Então, a manifestação do poder de Deus está aqui, depois do início da contrafação. E outro limite, as pragas. Este movimento carismático, que está dentro das igrejas pentecostais, católica e protestante, dizem: este é a chuva serôdia. Eles dizem que o que se passa lá, com as curas e tudo, é a manifestação da chuva serôdia. Mas é a contrafação. Então, escatologicamente, o anjo de Apocalipse 18, verso 1, está aqui, os limites. Depois que iniciou a contrafação, até as 7 últimas pragas, é o tempo escatológico de Apocalipse 18, verso 1. Esse é o tempo. E minha igreja tem a razão de conclamar os membros para reavivamento e reforma, e para a jornada espiritual, porque este é o tempo de nós estarmos orando, pedindo o poder do quarto anjo. Esse é o tempo. Então, aí está o tempo escatológico. Quando? Agora vamos ver como definir este poder. Como definir? Pode passar para aquela outra parte, por favor. O que é a chuva serôdia? O que é este poder do quarto anjo? Definição da pena inspirada. Não é uma coisa filosófica, articulada pela mente ou inteligência humana. Não. Porque mais importante do que eu acho, do que eu penso, é o que Deus pensa. E Ele pensou, através da Ellen G. White, o que eu vou ler. E a maior parte que eu estou lendo, apenas meu trabalho é fazer uma junção de trechos aqui e acolá, numa ordem sistemática. Então, vejamos o que é a chuva serôdia. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, ao avizinhar-se o tempo do fim, uma especial concessão de graça espiritual é prometida. Então, a chuva serôdia é uma especial concessão de graça espiritual. Ainda é um pouquinho difícil da gente decorar isso aí, lembrar. Então, vamos ler um pouco mais adiante, para ver se a gente consegue simplificar. Esse derramamento, essa concessão especial de graça espiritual, esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia. E é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor. Então veja, o que é a chuva serôdia? O que é a chuva serôdia? Quero sublinhar, é o quê? Poder adicional. Isso nós podemos guardar facilmente. É um poder adicional. Agora a pergunta é a seguinte: para que serve esse poder adicional? Aqui pode estar o engano. Aqui é que nós devemos estar atentos.
Sabe por quê? Porque existem pessoas que dizem assim: quando vier a chuva serôdia, as necessidades do meu caráter serão supridas. Muita gente espera que a vida dele seja endireitada ou transformada com a chuva serôdia. Para que serve este poder adicional? Posso esperar que esse poder adicional do futuro transformará o meu caráter e me preparará para o céu? Veja que tem muita gente que está esperando a chuva serôdia para ser reavivada e preparar para o céu. Então, a resposta contundente e curta é não. Não. E sabe o que a senhora White diz a respeito desses que esperam suprir as suas necessidades de caráter para ir para o céu? Ela diz assim: esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. Estão cometendo um erro terrível. Testemunho para Ministros, página 507. É um poder adicional não transformador, não para preparar a deficiência do caráter de alguém para o céu. Não é isso. Então, para que é esse poder adicional? Vejamos, para que é esse poder adicional? Vejamos o propósito desse poder adicional. Qual é o propósito? A finalidade? Aí está. Qual é a finalidade desse poder adicional? Já vimos que não é um poder adicional transformador. Mas então o que é esse poder adicional? Para quê? Então vamos ver. A chuva serôdia virá. Por que vocês não podem ler comigo? Pode? A chuva serôdia virá para... Então, esse poder adicional, a finalidade dele é dupla. Primeiro, o que é? É um poder adicional? A chuva serôdia é um poder adicional capacitador, habilitador, não transformador. Habilitador dos filhos de Deus para a conclusão da pregação do Evangelho. E para preparar a igreja para o período da sete. Não é a chuva serôdia para preparar para o céu. É um poder adicional capacitador para que a igreja passe incólume pelo período das 7 últimas pragas. Esta é a finalidade. Além daquela de terminar a missão. Traz poder ao terceiro anjo. Alguns chamam de quarto anjo. Na realidade, é o quarto anjo que traz esse poder. Agora vem mais o sentido, mais uma pergunta. Já vimos o tempo escatológico, já vimos a definição, já vimos o propósito, a finalidade, agora vamos ver o preparo. Quem está apto para receber este poder adicional? Quem? Quem é que está apto para receber este poder adicional? Vejamos. Dá para ler todos juntos? Quem está apto para receber a chuva serôdia? O que você acha? Qual é o preparativo?
para esse poder adicional. Sabe, tem muita gente que faz assim, uma lista de coisas. Humildade, amor, união e tudo mais, né? Irmãos, tudo isso é importante. E seja isso necessário. Mas há uma coisa primordial, que é a fonte de todas essas coisas que você pode pensar. Se não houver esta parte fundamental, as outras coisas não virão. Qual é essa coisa fundamental? Veja, não sou eu que estou falando, não é? Agora veja, a menos, porém, que os membros da igreja estejam hoje em viva associação com o Espírito Santo, não estarão prontos para o tempo da ceifa. A menos que mantenham as suas lâmpadas espivitadas e ardendo, deixarão de receber a graça adicional. Então, a preparação fundamental para o poder adicional capacitador é hoje ter uma viva associação com o Espírito Santo. E nós falamos isso de comunhão. Comunhão. Porque todas as coisas são resultado dessa comunhão. Humildade, amor, união, resultarão desta comunhão com Deus. Então, a primeira coisa que devemos ter é esta viva associação. Num outro lugar, a senhora White diz assim: todo aquele que segue o exemplo de Cristo está apto para receber e empregar o poder do Espírito Santo. Apto para receber e empregar. Mas que aspecto da vida de Jesus? O aspecto de ele dedicar a primeira parte do dia a Deus. Então, aquele que segue este exemplo da vida de Jesus, está apto para receber. É o que diz aqui, hoje em viva associação, estar espevitando a sua lâmpada, certo? Para arder. Jesus, antes de falar aos homens, falava com Deus. Antes de andar pelos seus trabalhos, ele dobrava os joelhos diante de Deus. Esse mesmo Jesus que diz, ide, ele também diz, vinde à parte. Esse mesmo Jesus que diz, saia pelos caminhos e valados, ele diz também, entra no teu aposento. E o que você acha que vem primeiro? É o sair ou entrar? É o ir ou vir? Ah, irmão, se nós entrássemos mais vezes e ali permanecêssemos por mais tempo, nós sairíamos com mais poder. Todo aquele que segue o exemplo de Jesus, de dedicar o primeiro momento a Deus, estará apto para receber e usar o Espírito Santo. E sabe qual é a bênção? Eu vou dizer assim, mais ou menos, nas palavras, não sei se são exatamente textuais, mas é assim. Ao se ajoelharem perante o Senhor, qualquer filho de Deus, ao se ajoelhar perante Deus, renovando os seus votos de consagração a Deus, Deus lhes dará o Espírito Santo como um poder vivificante e transformador. E ao saírem para os seus deveres diários, podem eles ter a certeza que a invisível presença do Espírito Santo os habilita a ser cobreiros de Deus. Essa é a bênção. Esta é a bênção.